Retornando aqui, agora falaremos sobre a existência de Deus, que é a segunda questão da Suma Teológica. Começar a falar sobre a necessidade da prova para a existência de Deus. Antes de realmente desenvolver as suas provas para a existência de Deus, São Tomás ele tentou mostrar que a provisão de tais provas não é um exercício supérfluo ou inútil, uma vez que a ideia da existência de Deus não é, propriamente falando, uma ideia inata e nem a proposição Deus existe, uma proposição oposta do que é inconcebível e não pode ser pensado. Para nós, como cristãos, né, que vivem num mundo onde o ateísmo tem sido cada vez mais comum, onde influências filosóficas poderosas eliminam a necessidade de Deus como explicação para alguma coisa, onde multidão de homens, de mulheres são educados sem qualquer referência à crença em Deus, parece natural que nós venhamos nos preocupar com essa questão. Só que Santo Tomás ele não viveu no mundo onde o ateísmo teórico era comum. Ele se sentiu compelido a lidar não apenas com algumas declarações de alguns dos primeiros escritores cristãos que pareciam implicar que o conhecimento de Deus é inato no homem, mas ele também tentou lidar com o argumento de Santo Anselmo, que pretende mostrar que a não existência de Deus é inconcebível. Então, no final das contas, São Tomás está preocupado não com o ateísmo teórico, ele está preocupado com questões filosóficas. E aí, consequentemente, ele também está preocupado, como cristão, em evangelizar alguns filósofos pagãos, digamos assim, fazer apologia dos cristãos, que uma vez tendo estabelecido a existência de Deus da maneira como ele faz, ele é capaz de derivar a natureza desse Deus baseado nas suas próprias provas acerca da existência de Deus, e essa natureza de Deus, aí ele poderia se contrapor, por exemplo, aos filósofos muçulmanos, que eram tão presentes na época de São Tomás. Então, na Suma Teológica aqui, ele vai dedicar um artigo para responder se a questão da existência de Deus é evidente por si mesmo. Vejam só o que ele diz na primeira parte. Na primeira objeção, melhor dizendo, aí no primeiro artigo. Com efeito, disse que é evidente por si aquilo cujo conhecimento nos é natural, como é o caso dos primeiros princípios. Ora, diz Damasceno no início do seu livro, o conhecimento da existência de Deus está naturalmente infundido em todos. Logo, a existência de Deus por si é evidente. Lembre-se que isso aqui é uma opinião que ele não concorda, ele está trazendo aqui opiniões contrárias acerca da opinião dele, e aí nós podemos pular aqui diretamente para a objeção que ele faz quanto a essa opinião de São João Damasceno. Ele vai explicar que esse conhecimento natural é confuso e vago e precisa de elucidação para ser explicado. Olha só o que ele diz. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que está impresso naturalmente em nós. Peraí, fiz alguma confusão aqui. Expresso naturalmente em nós. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que está impresso naturalmente em nós algum conhecimento geral e confuso da existência de Deus, isto é, Deus como a felicidade do homem, pois o homem deseja naturalmente a felicidade, e o que por sua própria natureza ele deseja, naturalmente também conhece. Mas nisso não consiste em absoluto o conhecimento da existência de Deus. Assim como conhecer que alguém está chegando não é conhecer Pedro, embora seja Pedro que está chegando. Muitos pensam que a felicidade, este bem perfeito do homem, consiste nas riquezas, outros a colocam nos prazeres ou em qualquer coisa. O homem, ele está dizendo aqui, tem um desejo natural para a felicidade, que abeite tudo. E um desejo natural supõe um conhecimento natural. Mas, embora a verdadeira felicidade deva ser encontrada apenas em Deus, não se segue que todo homem tenha um conhecimento natural de Deus como tal. Ele tem uma vaga ideia de felicidade, pois a deseja, mas pode pensar que a felicidade consiste no prazer carnal ou na posse da riqueza,
E mais reflexão é necessária antes que ele possa perceber que a felicidade só pode ser encontrada em Deus. Em outras palavras, mesmo que o objeto natural da felicidade possa formar a base para uma prova da existência de Deus, não deixa de ser necessária uma prova. Então, novamente, em certo sentido, é per se notum, é auto-evidente que existe verdade. Uma vez que um homem que afirma que não há verdade, inevitavelmente afirma que é verdade, que não existe verdade. Mas isso não significa que o homem saiba que exista uma verdade primordial, ou primeiro, uma fonte de verdade de Deus. É necessária uma reflexão mais aprofundada para que ele se dê conta disso. Olhem aí, na terceira objeção que ele responde. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que é evidente por si a existência da verdade em geral, mas a existência da verdade primeira não é evidente para nós. Só isso. Não é evidente para nós. Então, mais uma vez, embora seja verdade que sem Deus nada podemos saber, não se segue que, ao conhecer alguma coisa, tenhamos um real conhecimento de Deus, visto que a influência de Deus, que nos permite saber qualquer coisa, não é objeto de intuição indireta, mas é conhecida por meio da reflexão. Então, em geral, vai dizer São Tomás, nós devemos fazer uma distinção entre o que é per se notum secundo se e o que é per se notum quod nos. Disse que uma proposição é per se notum secundo se quando o predicado está incluído no sujeito, como na proposição de que o homem é um animal, visto que um homem é precisamente um animal racional, faz parte do sujeito, um homem, ter essa essência de ser um animal racional, dessa forma, essa é uma proposição per se notum secundo. E a proposição de que Deus existe é, portanto, uma proposição per se nota secundo se, visto que a essência de Deus é a sua existência e não se pode conhecer a natureza de Deus, o qual Deus é, sem conhecer a existência de Deus, que ele é. No entanto, um homem não tem conhecimento a priori da natureza de Deus e só chega ao conhecimento do fato de que a essência de Deus é sua existência depois que ele conhece a existência de Deus. De modo que, embora a proposição de que Deus exista seja per se nota secundo se, não é per se nota quod nos, não é auto-evidente para nós. Então vejam o seguinte, olha só o que São Tomás dirá. Aqui no Respondo. Deixe-me ver. Alguém que não leu aí. Secularizando. Qual é seu nome, Secularizando? Desculpe. É Gustavo, professor. Ô Gustavo, por favor, pode ler para a gente a partir do Respondo? Eu tô com um probleminha aqui sem o óculos, viu? Vou tentar aqui. Deixa eu tentar Ok. aqui. Deixa eu aproximar mais Acho então. que dá. Ops. Vou colar aqui na tela para tentar. Respondo, né? Uhum. Respondo. Algo pode ser evidente por si de duas maneiras. Seja em si mesmo e não para nós, seja em si mesmo e para nós. Uhum. Uma proposição é evidente por si se o predicado está incluído na razão do sujeito. Exemplo, o homem é um animal porque animal faz parte da razão de homem. Se, por conseguinte, a definição do sujeito e a do predicado são conhecidas de todos, esta proposição será evidente por si para todos. É o que acontece com os primeiros princípios de demonstração, cujos termos são tão gerais que ninguém os ignora. Como ente e não ente, todo e parte, etc. Se alguém ignorar a definição do predicado e a do sujeito, a proposição será evidente por si
e em si mesma, mas não para quem ignora o sujeito e o predicado da proposição. Por esse motivo, diz Boécio, existem conceitos comuns do espírito evidentes por si apenas para os que as conhecem, como esta: as coisas imateriais não ocupam lugar. Perfeito. Agora, a partir daqui, digo. Digo, portanto, que a proposição Deus existe enquanto tal é evidente por si, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus é seu próprio ser, como ficará mais claro adiante. Mas, como não conhecemos a essência de Deus, esta proposição não é evidente para nós. Precisa ser demonstrada por meio do que é mais conhecido para nós, ainda que por sua própria, perdão, ainda que por sua própria natureza seja menos conhecido, isto é, pelos efeitos. Perfeito. Muito obrigado, irmão. Então, basicamente, é isso que nós temos em São Tomás. Dessa forma, nós podemos passar para o argumento de Santo Anselmo. Vejamos como ainda aqui no primeiro artigo, ele pensa que o argumento de Santo Anselmo, de alguma maneira, tem a ver com Deus ser autoevidente, que não parece ser o caso, de fato, mas vamos ver como que ele argumenta a favor como ele representa, melhor dizendo, o argumento de Santo Anselmo. Aí a gente lê aqui e eu explico um pouco. Deixe-me ver, quem ainda não leu aí? O Michel Lucas. Michel Lucas. Ou é Michael? Não sei. Acho que ele não está aqui. Está aqui? Ô, irmão, pode fazer essa leitura para a gente? Posso sim. Por favor. A partir de onde? Do além disso. Leremos o 2 todo. Além disso, disse evidente por si aquilo que é conhecido, assim que seus termos são conhecidos, o que o filósofo, nos primeiros analíticos, atribui aos primeiros princípios de demonstração. Por exemplo, ao saber o que é o todo e o que é a parte, sabe-se logo que o todo é maior do que a parte. Ora, basta compreender o que significa o nome Deus, e se tem logo que Deus existe. Este nome significa algo acima do qual nada pode conceber um maior. Ora, o que existe na realidade e no intelecto é maior do que aquilo que existe só no intelecto. Assim, ao se compreender este nome, Deus, ele existe em nosso espírito e, consequentemente, na realidade. Logo, a existência de Deus é por si evidente. Perfeito. Então, obrigado, meu irmão. Ia fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Todos aqui conhecem esse argumento de Santo Anselmo, que é o seguinte. A ideia de Santo Anselmo é que nós temos que entender Deus como o maior que pode ser concebido. Nós temos uma ideia de Deus é o maior que pode ser concebido. Se ele é o maior que pode ser concebido, então, digamos, Deus ele não pode ser meramente um pouco poderoso. Ele nem pode ser muito poderoso, tem que ser totalmente poderoso, tem que ser todo poderoso. É nesse sentido, maior do que pode ser concebido. Ele não pode ser, por exemplo, um pouco inteligente. Ele não pode ser muito inteligente. Deus tem que ser totalmente inteligente. Ele tem que ser onisciente. Por quê? A onisciência é a maior coisa que nós podemos pensar. Assim como ele sendo todo poderoso. Enfim. Agora se questiona. Deus pode não existir? Não. Porque ele não estaria sendo o maior que pode ser concebido. A existência é melhor do que a não existência. Logo, Deus existe. Mas alguém vira e fala, então, mas isso Deus existiria apenas no intelecto, então. Só que o que é maior?
é maior, ou melhor, Deus, melhor dizendo, é maior Deus existir, um Deus que existe na realidade, ou um Deus que existe meramente no intelecto? É maior, obviamente, um Deus existir na realidade. E, portanto, se conclui que Deus existe partindo da definição de que Deus é... partindo da definição de que Deus de que Deus é maior que pode ser concebido. Que bom, Raniel. E aí, pessoal, o que vocês acham desse argumento de Santo Anselmo? Alguém tem alguma opinião sobre ele? Ouviu aqui agora, consegue se sentir convencido? Acha que há algum problema? Todo mundo está convencido pelo argumento do Santo Anselmo? Professor, faz um tempo que eu escrevi um artigo sobre justamente essa questão, Olha só. mas, na verdade, foi uma tentativa de artigo, né? E acabou que nem deu 5 páginas direito. Mas eu lembro que ele está apresentando um argumento de Anselmo, né, de forma fidedigna, né, para depois rebater. É interessante. Quando eu tive esse primeiro contato com a Suma, eu achava que ele estava defendendo esse argumento, né? A gente às vezes faz essa confusão. Aí depois eu aprendi que ele está sendo fiel, né? Ali era um método da escolástica. Enfim, só que eu já vi o professor, acho que Nogueira, comentando que esse argumento de Anselmo está mais para lógico do que ontológico. O que é que o senhor acha disso? O que isso significa? Eu não sei. Ele está partindo de um princípio mais se isso é isso, aqui logo é isso aqui, do que algo a respeito da existência do ser, vamos dizer assim. Okay. O que eu acho disso, se for de fato dessa forma, eu acho que não tem. Dizer isso não acrescenta muito. De fato, é lógico, tem que ser lógico para ser um argumento dedutivo, vale. Mas ele conclui a existência de Deus. É esse o objetivo dele. Então, se por ontológico ele entende nesse sentido de ser, se referindo à realidade, então, pelo que eu entendo, o argumento de Santo Anselmo tem as duas coisas em vista. Tanto ontológico quanto lógico. A menos que essa distinção do Carlos Nogueira não esteja tão clara na minha mente. Mas, vamos lá. Minhas opiniões sobre esse argumento. Como filósofo analítico, eu acho que esse argumento está ruim. Mas tem como melhorar. Por que está ruim? Imagine que eu diga o atual rei da França é careca. Essa é uma questão filosófica muito importante. Essa é uma proposição verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Até onde eu sei é verdadeira, não é? Não sei se o Macron ele é o rei da França, mas Mas ele não é o rei da o rei França. da França, não, perdão, não o presidente da França. Então, esquece. Mas o rei da França é careca. O que você acha, Paulo? É careca ou não? Eu não entendo exatamente a lógica aqui, professor, mas diferente a qual rei da França? Não tem rei da França, né? Não tem rei da França. Mas essa é uma proposição verdadeira ou falsa? Se não tem rei da França. Portanto, seria falsa, não? Mas pela lógica aristotélica. Peraí, o Michael, tá vendo. Obrigado. Se ela é falsa, então implica que o atual rei da França não é careca. Então, é verdadeiro que o atual rei da França não é careca? Isso pela lógica aristotélica. Se não é verdadeiro, é falso. Então, a negação de que o atual rei da França é careca significa que o atual rei da França não é careca.
Fala, Michael. Ô, Michael, desculpa. Professor, eu aprendi na aula de lógica na Faculdade de Filosofia que para um argumento ser lógico, ele não precisa ser necessariamente verdadeiro, né? Ele só precisa ser, vamos dizer assim, o argumento, as premissas se seguir, a conclusão se seguir da premissa, algo assim, nesse sentido. Sim, perfeito. Mas aqui nós não temos, aqui nós estamos apenas, nós não estamos preocupados exatamente com isso. Suponha, por exemplo, que eu chame o atual rei da França careca de P. De P. Você questiona, P é verdadeiro ou falso? Enfim, acho que vocês já perceberam a confusão. Fala, Maicon, de novo. Levantou a mão? Era adiante, né? Ok, de fato, para um silogismo não precisa nem ser verdadeiro nem falso, mas aqui nós estamos, uma vez formalizado na lógica aristotélica, nós estamos perguntando se essa é uma proposição verdadeira ou falsa, se P é verdadeiro ou falso. Isso aqui é um problema filosófico que, de fato, não tem solução. Isso mostra a lógica de Aristóteles é ultrapassada. Infelizmente, a lógica de Aristóteles não consegue contemplar muita coisa, ela não consegue dar conta de proposições como essa. Ok? E aí, Bertrand Russell, um grande lógico que fundou a lógica proposicional, a lógica de predicados, e que, inclusive, ele é o grande responsável. Olha só, muitas pessoas questionam acerca da utilidade da filosofia para a sociedade e por que deveria ser financiado, não sei o quê. Mas o grande responsável por nós termos computadores hoje foi um filósofo que desenvolveu, que foi capaz de desenvolver uma lógica que ficasse disponível, por exemplo, que hoje, na verdade, é trabalhado pelos programadores de computação, bem como outras áreas aí da literatura. Teve também influências na matemática, para avanços significativos na matemática. Enfim, nós temos computadores graças a esse cara, o Bertrand Russell, que ele desenvolveu uma lógica, uma vez colocado esse problema no seu artigo sobre a denotação, e ele percebeu que a sua lógica era que ele havia desenvolvido em outra obra, Princípios da Matemática, e ele estava lidando com outra questão, que era sobre o empirismo e racionalismo. Ele acabou concluindo que a lógica de Aristóteles não era boa para lidar com esse problema, que ele chama de problema da denotação, e que acaba deixando essa ambiguidade acerca dessa proposição. E aí, beleza. Qual é o problema dizer? O problema é que nós estamos, se nós categorizássemos, por exemplo, nós estamos chamando de P essa proposição. Se nós colocássemos, chamássemos essa proposição de P e colocássemos X como representando a existência, então é P ou é verdadeiro. Melhor, retomando. Se nós chamássemos de P, então P é verdadeiro ou falso, ok? P é verdadeiro ou falso. E ele percebeu que nós temos um problema, porque o rei da França não existe. Se o rei da França não existe, então nós temos que entender a existência de outra maneira. Um mero P, conforme a lógica aristotélica entende, não implica que nós temos que P é o caso, ou que P não é o caso, conforme a gente está aqui nessa ambiguidade. O que nós precisamos é de uma lógica mais desenvolvida. Numa lógica mais desenvolvida, nós temos a existência não é mais entendida como estando incluída, digamos, ou entendida como o próprio predicado de uma determinada proposição. A existência, na verdade, ela é entendida como um quantificador. Então, quando eu digo que o atual rei da França é careca, o que, na verdade, eu estou dizendo é que existe, imagine que seja um ao contrário, é que existe um X, existe um R, sendo esse R o rei, e esse R é um cara careca. Esse R é careca. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. A maneira que eu consigo resolver essa questão, então, é simplesmente negando um quantificador existencial ao R. Simplesmente não existe um rei da França, o atual rei da França. Não existe rei lá.
De modo que nós teríamos um risquinho aqui nesse E, sendo esse E estando ao contrário. Enfim, pessoal, dessa forma, se a existência é um quantificador, então eu não consigo fazer um argumento em que o predicado está incluído no sujeito, sendo o predicado a existência. O argumento de Santo Anselmo, ele está argumentando que o predicado da existência está incluído no próprio sujeito, Deus, sendo Deus entendido como maior que pode ser concebido. Se esse não é o caso, se não é um predicado, mas é um quantificador, então o argumento dessa forma não pode ser feito. Ok? Vocês entenderam? Professor, eu achei que eu só entendi da forma gráfica ainda, quer dizer, né, o uso dos símbolos ali, mas não exatamente da forma aplicada, vou assim dizer. Da forma aplicada. Ok. Vamos lá. Deixa eu tentar abrir alguma coisa aqui no Word. É porque como professor de lógica, eu acabo supondo que vocês tenham ideia de algumas coisas. Mas vejam só. O que aqui para compartilhar esse documento aqui? Vamos lá. Suponha que P seja a proposição de que Deus existe, ok? Melhor, D. D é a proposição de que Deus existe. E Deus existe, ele também é o maior, Deus é entendido como o maior que pode ser concebido. Existe um ser que é o maior que pode ser concebido. O argumento de Santo Anselmo é o seguinte: D. Vamos ter aqui um silogismo, um argumento. D. Bem, uma das coisas que D implica, porque está incluído na sua própria definição, é que ele existe. Então, nós podemos colocar, digamos, X como o nosso predicado de existência. E aí, colocar X aqui, existência. Deixa eu... Maior ser o maior. Maior ser que pode ser concebido. X é o nosso predicado de existência. De acordo com a lógica aristotélica, nós teremos o seguinte: D, por definição, implica dx, por definição, isso aqui é a suposição, posição que nós aceitamos. Consequentemente, nós temos a conclusão de que dx, no caso, existe. Se x não é um predicado, se a existência não é um predicado, que nós estamos chamando de x aqui, então esse argumento não faz sentido. Eu não posso usar de D, a definição de D, não implica que ele existe, porque não é um predicado. Assumindo que não é um predicado, então eu não posso fazer isso. Na verdade, o predicado ele seria um quantificador existencial. O predicado não, desculpa, a existência seria um quantificador existencial e não um ser. Então, veja só. Deixa eu tentar achar aqui. Lógico. Símbolos de equação. Operadores. Preciso de unir ao contrário. Não é esse aqui, mas suponho que seja esse. Nesse caso, como que eu expressaria a proposição de que Deus existe? Eu expressaria simplesmente colocando assim: existe um x, tal que x, existe um x, tal que x é Deus. Então, é assim que eu colocaria. Agora, logicamente, transformando o argumento do Santo Anselmo, não é possível nós fazermos nada disso. Porque é assim que nós expressamos a existência de Deus. Dado o problema que eu falei, que é o problema da denotação que nos fez perceber que a existência não pode ser atribuída dessa forma, senão nós vamos ter vários problemas com diversas proposições. Está inteligível agora por que o argumento de Santo Anselmo não funcionaria? Ok, né? Alguém mais tem alguma dúvida sobre isso?
E vejam, pessoal, o argumento ele foi melhorado a partir dessa crítica. Essa crítica é aceita por todo mundo. Não conheço ninguém que tenta recuperar o argumento de Santo Anselmo baseado na lógica aristotélica, porque, de fato, todo mundo já aceita que existem outras lógicas, e a lógica aristotélica não consegue dar conta. Implica em vários problemas filosóficos, por isso a gente precisa de uma melhor. Falo isso como um professor de lógica. E sendo que, após o desenvolvimento da lógica modal por Kripke, o Alvin Plantinga ele foi capaz de desenvolver um argumento ontológico que consiga dar conta desse problema, mas que está usando uma outra lógica que é aceita também, uma lógica que lida com possibilidade e necessidade. Então ele coloca da seguinte forma, eu tenho que pesquisar os símbolos, mas suponha o seguinte, possivelmente existe um ser necessário, que possui atributos máximos de grandeza. Existe um ser necessário, não. Existe um ser que possui os atributos máximos de grandeza. Se é possível que exista... Isso aqui é um operador lógico, ok? Da lógica modal, que eu não lembro como é que faz aqui, eu teria que pesquisar aqui nos símbolos da equação do Word, que ele diz que possivelmente existe um ser que possui atributos máximos de grandeza. E se ele possui atributos máximos de grandeza, esse ser que possui atributos máximos de grandeza existe necessariamente. E de acordo com um axioma da lógica modal, se algo existe, possivelmente, se algo existe, se possivelmente algo existe necessariamente, então existe necessariamente, pelo axioma S5. Vocês podem pesquisar no Google. O que se conclui é que existe um ser, claro, na realidade, que possui atributos máximos de grandeza. Aqui eu dei um pulo entre estou escrevendo rápido aqui, a gente precisa avançar, mas aqui eu dei um pulo, porque deve ser enfatizado que existe necessariamente, também existe na nossa própria realidade. Isso pela lógica modal. Professor, Pelo axioma S5. perdão, se possivelmente algo existe necessariamente, então existe necessariamente, eu só estou conseguindo entender tautologicamente, eu ainda não consigo enxergar. Vamos lá. Isso é um pouco complicado mesmo. Deixa eu colocar aqui no... Vou interromper isso aqui. Mas aí você pode dar uma pesquisada por si só, porque isso de fato é um pouco complicado. Vou compartilhar a tela novamente do... Deixa eu ver. Novamente do meu navegador. Ok, estão vendo aí. De acordo com o axioma S5, ele é caracterizado da seguinte forma. Deixe-me ver. Pelo axioma Veja só, o axioma, o Wikipedia nos ajudando aqui. O axioma ele é caracterizado, S5, é caracterizado pelos seguintes axiomas. Nós temos os axiomas da necessitação, que se é necessário que A se segue de B, então necessariamente A se segue necessariamente B. Isso aqui também é um problema para esse axioma, que também dá um problema para a questão da onisciência divina e da liberdade humana, mas não é esse ponto. O que nos interessa é o axioma da simetria. O axioma da simetria? Não é o axioma da simetria.
Espera aí. Acho que o axioma que me interessa não está aqui. Não é isso, é isso aqui. Na verdade, é o C5 aqui. O axioma da euclidianidade. Vamos lá, nós começamos com a existência de um ser possível. E pela existência de um ser possível, essa joiazinha aqui, ela simboliza a possibilidade, o operador lógico de possibilidade. A possibilidade, se algo é possível, então necessariamente algo possível existe. E se esse A ele é entendido como algo que existe necessariamente, então da sua existência necessariamente nós teríamos um operador lógico aqui também de necessidade, porque ele está incluído na própria necessidade. E aí, pelo axioma de reflexividade, se nós temos algo necessário, então esse necessário existe na própria realidade. Deu para entender mais ou menos? Esses aqui são operadores lógicos, são um pouco complicados mesmo, mas vocês podem achar esse raciocínio do Alvin Plantinga no livro Deus, Liberdade e o Mal. Ele reserva uma parte final para falar acerca desse argumento. E outros vão desenvolver também, com a lógica modal, tudo para sair desse problema que a lógica de Bertrand Russell colocou. Beleza, pessoal. Vamos voltar para São Tomás de Aquino, então. O que ele vai dizer no final das contas? Como que São Tomás de Aquino vai argumentar contra esse argumento do São Tomás em relação à prova ontológica? Vamos lá, aqui é o segunda posição que ele coloca, vamos lá na objeção de número 2. Vejam só o que ele diz, eu vou ler. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que talvez aquele que ouve o nome de Deus não entenda que ele designa algo que não se pode cogitar maior, pois alguns acreditam que Deus é um corpo. Mas admitindo que todos deem ao nome de Deus a significação que se pretende, maior que ele não pode se cogitar, não se segue daí que cada um entenda que aquilo que é significado pelo nome existe na realidade, mas apenas na apreensão do intelecto. Nem se pode deduzir que exista na realidade, a não ser que se pressuponha que na realidade exista algo que não possa se cogitar maior, o que recusam os que negam a existência de Deus. Ele está falando coisas aqui verdadeiras, mas que não tem relevância nenhuma pro argumento de Santo Anselmo. Exceto na medida em que Santo Anselmo considerou que todos entendem por Deus aquele ser cuja existência ele pretendia provar, ou seja, o ser supremamente perfeito. Só que não devemos esquecer que Santo Anselmo considerou seu argumento um argumento ou prova, e não uma declaração de uma intuição imediata de Deus, como ele parece estar tratando aqui. De modo que ele vai argumentar, ali na Suma contra os Gentios, quanto aqui na Suma Teológica, que o argumento de Santo Anselmo envolve um processo ilícito de transição da ordem ideal para o real. Porque admitindo-se que Deus é concebido como ser do qual nada maior pode ser concebido, não se segue necessariamente que tal ser exista, independentemente de ser concebido, isso é fora da mente. Só que esse não é um argumento adequado, pelo menos não se nós tomarmos isoladamente para refutar o argumento de Santo Anselmo. Por quê? Porque ele está negando aqui, por alguma razão, isso não passou na cabeça dele, que ele está negligenciando o caráter da existência de Deus, o caráter peculiar da existência de Deus, do qual nada maior pode ser pensado. E tal ser é a sua própria existência. Se é possível que tal ser exista, esse ser tem que existir. Como a lógica modal explicita isso para a gente hoje. O ser do qual nada maior pode ser pensado é o ser que existe necessariamente, é o ser necessário. E seria absurdo, como Tomás está demonstrando fazer, falar de um ser necessário que é meramente possível, não que não existe na realidade. E aí, como Tomás acrescenta, nós vimos que o intelecto não tem conhecimento a priori da natureza de Deus. Então, em outras palavras, devido à fraqueza do intelecto humano, ele vai dizer que nós não podemos discernir a priori a possibilidade positiva do ser supremamente perfeito, ser cuja sua essência é a existência, e chegamos ao conhecimento do fato de que existe tal ser, não
através de uma análise da ideia de tal ser, mas através dos seus argumentos, dos seus efeitos, a posteriori, digamos assim. Fala, Raniel. Nós temos que passar ainda para o argumento do próprio Tomás de Aquino, mas fale aí. Pode falar, irmão. Aqui eu não estou te ouvindo, não. Aqui você está com o microfone. Não está mutado o seu microfone, mas eu não estou te ouvindo. Até agora nada. Ok. Tranquilo. Se quiser digitar também, tranquilo. Então vamos lá. Se a existência de Deus não pode ser provada a priori, por meio da ideia de Deus, por meio da sua essência, de acordo com São Tomás, o que nos resta é que ela pode ser provada a posteriori, por meio de um exame dos efeitos de Deus. E alguém pode dizer que isso é impossível, visto que os efeitos de Deus são finitos, enquanto Deus é infinito, de modo que não há proporção entre os efeitos e a causa, e a conclusão do processo de raciocínio conterá infinitamente mais do que as premissas. Veja só, de acordo com a lógica aristotélica, a conclusão não pode ser maior do que as premissas. Mas se nós estamos partindo das premissas que são os objetos sensíveis, como nós podemos chegar a uma conclusão maior, que é Deus, que é muito maior do que os seres sensíveis? Então, o raciocínio de São Tomás ele começa com os objetos sensíveis e ele termina com claro, se um raciocínio, de acordo com a lógica aristotélica, começa com objetos sensíveis, ele deve terminar nos objetos sensíveis. Enquanto nas provas para a existência de Deus, ele prossegue para um ser, para um objeto, um ser que transcende infinitamente todos os objetos sensíveis. Então veja só o que ele vai dizer aí na Suma. É possível demonstrar a existência de Deus? Questiona o segundo artigo. Agora olhem esse ponto 3. Ademais, se demonstrasse a existência de Deus, aqui, claro, está falando de uma posição contrária dele. Ademais, se demonstrasse a existência de Deus, não seria senão por meio das suas obras. Ora, as obras de Deus não são proporcionais a ele, pois elas são infinitas e ele é infinito. Não há proporção entre o finito e o infinito. Por conseguinte, como não se pode demonstrar uma causa por um efeito que não lhe é proporcional, segue-se que não se pode demonstrar a existência de Deus. São Tomás ele lida com essa objeção. E vamos ver então como é que ele lida aqui na terceira resposta às objeções. Quanto ao 3, deve-se afirmar que, por meio de efeitos desproporcionais à causa, não se pode obter desta causa um conhecimento perfeito, ok? Mas se, como disse, a partir de um efeito qualquer pode se demonstrar claramente a existência da causa. Assim, partindo-se das obras de Deus, pode-se demonstrar a sua existência, ainda que por ela não possamos conhecê-lo perfeitamente quanto à sua existência. Então, o ponto dele nós podemos argumentar de um efeito para a existência da sua causa se o efeito for de tal tipo que só pode proceder de um certo tipo de causa. Nós podemos legitimamente argumentar para a existência desse tipo de causa. E a palavra efeito aqui, ela não deve ser tomada também como uma petição de princípio. São Tomás, ele argumenta a partir de certos fatos concernentes ao mundo e argumenta que esses fatos requerem uma explicação ontológica suficiente. Então, aqui, é claro, São Tomás ele vai pressupor o princípio de causalidade, que esse princípio de causalidade não é puramente subjetivo, como vai defender David Hume, e eu acho que eu falei um pouco disso na minha aula sobre epistemologia do Hume, mas ele está ciente de que deve ser mostrado que os objetos sensíveis são efeitos no sentido de que eles não contêm em si mesmo a sua explicação ontológica suficiente. E um tomista moderno, um tomista contemporâneo, se ele quer defender os argumentos de São Tomás, então ele tem que, claro, adaptar os seus argumentos digamos, para, claro, não se comprometer com várias teses metafísicas que hoje em dia são tomadas como controversas
de São Tomás, ele deve meio que readaptar os seus argumentos para serem convencidos, para serem convincentes na área da filosofia contemporânea. Só que aí isso a gente não vai se concentrar hoje. Vou tentar aqui expor da maneira como o próprio São Tomás expôs, sem estar tão preocupado com a sua validade ou com a sua verdade, de acordo com os padrões contemporâneos. Ok? Só que a teoria tomista, mais uma observação, a teoria tomista, do conhecimento, ela parece fornecer uma objeção contra a teologia natural. Que veja, de acordo com São Tomás, o objeto próprio do intelecto humano são as queditas, ou a essência do objeto material. O intelecto parte dos objetos sensíveis, conhece na dependência do fantasma e é proporcionado, em virtude do seu estado corporificado, aos objetos sensíveis. São Tomás ele não admitirá ideias inatas, ele nem vai recorrer a qualquer conhecimento intuitivo de Deus. E se alguém aplicar estritamente o princípio aristotélico de que não há nada no intelecto que não existisse antes nos sentidos, pode muito bem parecer que o intelecto humano ele está confinado ao conhecimento dos objetos corpóreos e não pode, devido à natureza, ou pelo menos ao seu atual estado presente, transcendê-los. Como essa objeção surge na doutrina do Tomás, é relevante indagar se São Tomás ele tenta enfrentar essa objeção que fica mais evidente aí nos autores posteriores, mas eu tenho uma ideia de como ele poderia responder isso da seguinte forma. Os objetos, sejam espirituais ou corporais, eles são conhecidos, são cognoscíveis, são conhecíveis apenas na medida em que eles participam do ser, que eles estão em ato. E o intelecto como tal é a faculdade que apreende o ser. Considerando simplesmente si mesmo, portanto, o intelecto, ele tem por objeto todo o ser. O principal objeto do intelecto é o ser. O fato, no entanto, de que um tipo particular de intelecto, o intelecto humano, está corporificado e depende dos sentidos para a sua operação, para o seu funcionamento, significa que ele deve partir das coisas do sentido, das coisas imediatas do sentido, e que, falando, ele pode vir a conhecer um objeto que transcende as coisas dos sentidos apenas na medida em que os objetos sensíveis mantêm uma relação com esse objeto e a manifestam. Então, devido ao fato de que o intelecto humano está corporificado, o seu objeto natural e próprio, proporcional ao seu estado atual de existência aqui na Terra, é o objeto corpóreo, isso não pode destruir a orientação primária do intelecto para o ser em geral. E se os objetos corpóreos mantêm uma relação discernível com os objetos que transcendem esses objetos corpóreos, o intelecto ele pode saber que tal objeto existe. Então, na medida em que os objetos materiais revelam o caráter do que o transcende, o intelecto pode obter, sim, conhecimento da sua natureza. Mas, claro, tal conhecimento não pode ser totalmente adequado ou perfeito, visto que os objetos dos sentidos não podem revelar perfeitamente a natureza daquilo que o transcende. Então, basta apontar aqui que o objeto corpóreo é o objeto natural do intelecto humano, e ele quer dizer que, o São Tomás quer dizer com isso, que o intelecto humano, em seu estado natural, é orientado para a essência do objeto corpóreo, mas que, assim como a condição corporificada do intelecto humano não destrói o seu caráter primário do intelecto, a sua orientação, em virtude do seu estado corporificado, para o objeto corpóreo não destrói a sua orientação primária para o ser em geral. Então, pode-se atingir, no final das contas, algum conhecimento natural de Deus, na medida em que os objetos corpóreos são relacionados a ele e o revelam. Mas esse conhecimento ele é necessariamente imperfeito e inadequado e não pode ser de caráter intuitivo. Então, dadas essas considerações, nós temos que passar para as provas da existência de Deus. A primeira das 5 provas de São Tomás é a do movimento, que se encontra em Aristóteles e foi utilizada por Maimonides e Santo Alberto. E nós sabemos, por meio da experiência da percepção sensorial,
que algumas coisas no mundo são movidas, que o movimento é um fato. O movimento aqui é entendido no sentido amplo aristotélico, que nós falamos lá no começo da nossa aula, de uma redução da potência para o ato. E São Tomás, segundo Aristóteles, argumenta que uma coisa não pode ser reduzida da potência para o ato, exceto por alguma coisa que já está em ato. Nesse sentido, ele vai dizer que tudo que é movido por outro. E se outro for movido, ele deve ser movido por outra gente. E como uma série infinita é impossível, nós chegamos no final com um motor imóvel, um primeiro motor que todos nós entendemos por Deus. Então, nós temos aqui na questão 2, no artigo 3, ele expõe o seu argumento do movimento nessa parte aqui, que não teremos tempo de ler, infelizmente. Então, eu vou resumir agora o seu segundo argumento, em que ele argumenta da seguinte forma. Esse argumento aqui é sugerido pelo livro da Metafísica de Aristóteles, que foi utilizado por Avicena, também Santo Alberto, em que ele diz que parte também do mundo sensível, só que dessa vez é da ordem ou série de causas eficientes. Ele diz que nada pode ser a causa de si mesmo, porque para ser isso, teria que existir antes de si mesmo. Só que, por outro lado, é impossível avançar ao infinito na série de causas eficientes. Portanto, deve haver uma causa eficiente primeira, que todos nós chamamos de Deus. A terceira via é acerca do possível e do necessário, que filósofos islâmicos desenvolveram, e que parte do fato de que alguns seres passam a existir e outros seres perecem. Passam a existir e perecem, melhor dizendo. O que mostra que não podem ser, e podem ser, que são contingentes e necessários, pois se fossem necessários, eles sempre teriam existido e não existiriam e nem desapareceriam. De modo que São Tomás argumenta que deve existir um ser necessário, que é a razão pela qual os seres contingentes passam a existir. E se não houvesse um ser necessário, absolutamente nada existiria. E aí eu quero fazer algumas observações, embora muito brevemente, acerca dessas três provas. Em primeiro lugar, quando São Tomás afirma que uma série infinita é impossível, e esse princípio é utilizado em todas as três provas, ele não está pensando em uma série que se estende no tempo, em uma série horizontal, por assim dizer. Ele não está dizendo, por exemplo, que porque uma criança deve a sua vida aos pais, e os pais devem a sua vida a outros pais, e assim por diante, deve ter havido um par original que não tinha os pais, mas foi criado diretamente por Deus. Veja o que eu tinha dito. São Tomás não acreditava que pudesse ser provado filosoficamente que o mundo não foi criado desde a eternidade, que o mundo não é eterno. Ele admite a possibilidade abstrata da criação do mundo desde a eternidade, e isso não pode ser admitido sem a possibilidade de uma série sem começo ser admitida no tempo. Portanto, o argumento aqui de São Tomás não é igual ao argumento que a gente conhece, por exemplo, o argumento cosmológico defendido pelo William Craig, em que uma das suas premissas ele tem que demonstrar ele tem que demonstrar isso por argumentos filosóficos e argumentos científicos. Em especial, o argumento científico, ele apela para a teoria do Big Bang, que, de acordo com a interpretação dele, houve um começo de tudo, para provar, então, que Deus foi o cara que causou, foi o ser que causou, né, as coisas, a existência, quando nada havia. Não é esse o ponto de São Tomás de forma nenhuma. São Tomás ele admite que o mundo pode ter sempre existido, que o mundo pode ser eterno. Mesmo que ele rejeite isso pela revelação, na filosofia ele não se compromete com isso. Então, seus argumentos não dependem disso. Ao invés disso, ele nega uma série infinita de ordem de causas que são realmente dependentes, numa série vertical infinita. Então, suponha, por exemplo, que o mundo tenha sido criado desde a eternidade. Haveria uma série horizontal ou histórica infinita, mas toda a série consistiria em seres contingentes, pois o fato de ser sem começo não torna necessário. Então, toda a série, portanto, tem que depender de algo de fora da série. Mas se você acende sem nunca parar, você não tem uma explicação para a existência da série. Tem que concluir com a existência de um ser que não é ele mesmo dependente. Esse não comprometimento aqui de São Tomás com a ideia de que o universo teve um princípio, para
é fenomenal, principalmente quando nós estamos falando da filosofia analítica contemporânea, porque quase ninguém, incluindo cristãos, tem tentado desenvolver, isso diferente do William Lane Craig, tem tentado desenvolver um argumento cosmológico que depende de que o universo teve um princípio. Muitos têm argumentado, devido, claro, a várias objeções de ateístas, muitos têm argumentado que o argumento cosmológico, o argumento para a existência de Deus, que parte da ideia de que não pode haver uma série infinita, nós não precisamos nos comprometer com a ideia de que, de fato, o mundo teve um princípio, porque isso é extremamente controverso. Por mais que William Lane Craig tenha a interpretação de que o Big Bang demonstra definitivamente que o mundo, o universo, teve um começo, isso é extremamente controverso. E, pelo bem da filosofia cristã, pelo bem do avanço do reino de Deus, quanto menos coisas controversas a gente se comprometer para estabelecer os nossos pontos, melhor. Então, posso dizer que muitos têm seguido o caminho de São Tomás nesse sentido. Vamos lá. Outra coisa é que pode parecer um comportamento um tanto arrogante de São Tomás, assumir que o motor imóvel, ou acaso primeiro, ou ser necessário, é o que nós chamamos de Deus. Porque, ok, obviamente, se alguma coisa existe, supondo que o seu argumento está bom, deve haver um ser necessário. O pensamento chega a essa conclusão. Mas não é tão óbvio que esse ser necessário deva ser pessoal, a quem nós chamamos de Deus. Só que o fato de um argumento puramente filosófico não nos levar à noção revelada de Deus não precisa de tanta elaboração, porque mesmo a parte da noção plena de Deus que nós temos revelado em Cristo, revelado na Bíblia, um argumento, será que um argumento puramente filosófico consegue nos dar um argumento, nos dá um ser pessoal, que é o ser necessário? Veja só, as frases que São Tomás acrescenta aí nessas provas da Suma Teológica, quando ele diz que todos nós entendemos por Deus, se nós considerarmos isoladamente, então, claro, nós temos o problema de que ele está provando mais do que ele provou. Só que essas frases elas não devem ser tomadas isoladamente. Depois ele vai se preocupar em estabelecer, a partir desses argumentos, que Deus de fato é um ser pessoal, que ele é imaterial, e por aí em diante. Então, por exemplo, o argumento aqui do ser necessário não contém nenhum argumento explícito para mostrar que esse ser é material ou imaterial. De modo que, no próximo artigo, São Tomás ele pergunta se Deus é material. Se ele é um corpo, ele vai argumentar que não é. Então, as frases, quando ele diz que todos entendem por Deus, que está no final aí de todos os seus argumentos, devem ser entendidas para Deus como reconhecido por todos aqueles que acreditam nele como a causa primeira ou o ser necessário, e não como não como uma conclusão injustificada para o seu ponto. Então a gente tem que lembrar que Tomás de Aquino não estava lidando contra ateus professos. Se ele estivesse lidando com ateus professos, é claro que ele teria mais cuidado em dizer todos nós entendemos por Deus. Quarta prova, pessoal. Quarta via é sugerida por algumas observações na metafísica de Aristóteles, encontrada substancialmente em Santo Agostinho e Santo Anselmo, que começa a partir dos graus de perfeição, de bondade e de verdade, que nas coisas desse mundo nos permite que alguém faça julgamentos comparativos, como isso é mais bonito do que aquilo, isso é melhor do que aquilo. E assumindo que tais julgamentos têm um fundamento objetivo, São Tomás argumenta que os graus de perfeição implicam necessariamente na existência de um melhor, de um mais verdadeiro, de um supremo ser. E aí, até aqui, então, da maneira como eu resumi até agora, isso nos leva apenas a um ser relativamente melhor. Se alguém pode estabelecer que realmente existem graus de verdade, graus de bondade, graus de ser, uma hierarquia de ser, então deve haver um ou vários seres que são comparativamente ou relativamente supremos. Só que isso não é suficiente para provar a existência de Deus.
até que São Tomás ele vai prosseguir argumentando que o que é supremo no bem, por exemplo, deve ser a causa de todas as coisas. Diz aqui. Por outro lado, o que se encontra no mais alto grau em determinado gênero é a causa de tudo que é desse gênero. Assim, o fogo, que é quente no mais alto grau, é causa do calor de todo e qualquer corpo aquecido. Esquecem esse exemplo. O argumento dele não depende desses exemplos da época. Ele continua. Como é explicado no mesmo livro. Existe, então, algo que é, para outros entes, causa de ser, de bondade de toda a perfeição, e nós o chamamos por Deus. Então, visto que a bondade, a verdade e o ser são conversíveis, deve haver um supremo que é a causa do ser, da bondade, da verdade, portanto, de toda a perfeição em outros seres. Esse argumento aqui, ele pressupõe algumas ideias um pouco controversas, mas podemos passar adiante. A quinta via é a prova teleológica, em que São Tomás ele argumenta que nós observamos que nós observamos no mundo objetos inorgânicos operando para o fim, e isso acontece com bastante frequência, só que isso não pode proceder do acaso, mas tem que ser resultado de alguma intenção. Mas os objetos inorgânicos não têm conhecimento, eles não podem, então, tender para um fim, a menos que eles sejam dirigidos por alguém que seja inteligente e possuidor de conhecimento, como a flecha é dirigida pelo arqueiro. Portanto, existe um ser inteligente, pelo qual as coisas naturais são dirigidas a um fim. Na Suma contra os Gentios, Tomás argumenta de uma maneira diferente, mas, claro, aqui ele tem que lidar com as recentes descobertas da teoria evolutiva, de que não é o caso que as coisas tenham um fim de fato como ele pensava. Claro, caso ele queira lidar com questões contemporâneas. Pessoal, eu também tinha planejado, infelizmente o tempo não nos permitirá falar sobre os atributos de Deus. Se eu falasse, nós ficaríamos aqui mais 1h30. Eu reservei 1h30 para falar sobre a natureza de Deus, sobre como São Tomás desenvolve esse seu argumento. Mas, infelizmente, por hoje nós não conseguiríamos. Mas se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, talvez em alguma outra oportunidade, nós podemos continuar aí a nossa discussão sobre esse autor fascinante. E por mais que a gente discorde, de fato, não tem como negar a sua capacidade, de fazer filosofia de um jeito inigualável. São Tomás é simplesmente inigualável. E, de fato, só Deus para explicar um cara com tamanha inteligência, tamanha capacidade intelectiva para ter falado coisas que são valiosas, irrelevantes e debatíveis até hoje, e eu acredito que será, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não voltar. Pois bem, agradeço muito, então, a intenção de vocês, a interação de vocês, mas eu quero perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida acerca do que nós falamos até agora. E aí nós encerramos. Alguém fazer alguma colocação? Professor, Sim? eu creio que dúvidas sempre teremos algumas, mas no geral foi muito bom. Pena que o professor iniciou aí com a questão da causalidade, causa primeira, a questão de causa primária e secundária, não é? Eu vi um pouco disso, acho que no volume 14 da Suma. Uhum. É bem complicado, até comentei com o Jário, né, que eu li umas 3 vezes e acho que ainda não entendi. Eu ia apresentar algumas coisas ali da Suma, mas eu não consegui. Mas é pena que eu imaginei que você fosse dar prosseguimento aí, mas o tempo já foi. Só isso mesmo. Obrigado. Beleza, irmão. Eu que agradeço aí a atenção. Professor Gabriel, em primeiro lugar, agradecemos aí mais uma vez a sua participação. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Perfeito. Eu acho que fica claro para nós o tamanho do edifício, né, que se chama Tomás de Aquino e o seu pensamento.
E aquele que quer se aventurar na teologia tomista precisa de muito esforço para escalar esse edifício. É um desafio. Eu confesso, sinceramente, também das minhas dificuldades ao longo dos estudos filosóficos de me aproximar de Tomás de Aquino. De fato, sempre foi um desafio, mas eu penso que ficou claro a dependência também da filosofia aristotélica para nos aproximar de Tomás de Aquino. Sem uma boa base aristotélica, nós não conseguimos nos aproximar, nem do Ente e a Essência, aquele livrinho pequenininho recomendado pelo professor. Mas, enfim, agradecemos a todos aí pela participação. Essa aula vai ser disponibilizada nas suas duas partes no nosso canal do YouTube, em breve, na próxima semana, e vocês terão a oportunidade de revê-la e ter esse direcionamento nos seus estudos. Ok? Deus abençoe a todos. Beleza, pessoal. É isso. Obrigado também pela atenção. Podem, qualquer dúvida, questão, vocês têm o meu e-mail. Vou digitar aí no chat, gabri@gmail.com. Podem me enviar que eu estarei à disposição aí para atender os alunos. Então, muito obrigado. Espero que nós nos encontremos em breve. Seja aqui ou seja na glória eterna. Obrigado, professor. Deus abençoe. Deus abençoe igualmente a todos.